Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o MacBook Air com chip M1, que foi um notebook que mudou completamente a forma como eu olho para um notebook, o que eu espero de um notebook. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o primeiro ponto que é inegável, né, não tem como fugir, é o tamanho e o peso. E eu adicionaria também a resistência. O material é feito em alumínio, né, o material deste notebook, e ele é extremamente forte ali, passa uma sensação de ser super robusto. Até eu vi algum tempo atrás alguns testes, por exemplo, de um usuário na internet, no YouTube, ele fez um teste com um notebook mais fino de uma outra marca, e quando ele segurava o notebook pela ponta, o mouse clicava ali, o trackpad clicava sem ele tocar, então ele mexia, ele se movimentava. E neste computador ele realmente é muito rígido, muito forte, é extremamente fino. Apesar, né, de ser fino, ele é forte, ele é resistente e realmente você tem um pacote bem compacto, bem pequeno dentro da mochila. Eu diria que seguramente é o notebook mais fino que eu já utilizei na vida, principalmente ali nas bordas, né? Diferente até do modelo novo, que é um pouco mais quadradinho ali na borda. Esse modelo, ele na pontinha ali perto ali onde fica o pulso, né, onde fica o trackpad, ele é bem fino, ele é extremamente fino. Então esse foi um divisor de águas, porque é uma máquina super potente, capaz de editar vídeos como eu não conseguia editar numa máquina gamer, no Dell G5 com 32 de RAM, com placa de vídeo dedicada, uma 2060, se não me falha a memória, era isso, dedicada com 6 de RAM, 6 GB, né, de memória nessa placa de vídeo e 2 SSDs. Não chegava nem perto do que eu conseguia fazer com o MacBook M1 tão fino e tão pequeno. Então, realmente, esse é um ponto que sempre fez uma diferença incrível desde o primeiro dia de uso dessa máquina. Outro ponto que o MacBook Air com chip M1 também me surpreendeu é na bateria. A bateria, claro, desde que eu não ficasse editando o vídeo o dia inteiro, mas para o uso normal, mesmo com Chrome ou Safari com muitas abas abertas, usando o pacote Office ou similar, durava um dia inteiro de uso mais tranquilo, às vezes até chegava no dia seguinte. Claro, eu normalmente uso ligado na tomada, é a estrutura que eu tenho aqui para uso, mas todas as vezes que eu fiquei longe da tomada, que eu precisei trabalhar fora de casa, era a certeza de um dia inteiro de trabalho. Era aquela história, se você quiser, não precisa levar fonte, não precisa levar bateria. Você pode sair de casa sossegado que um dia de trabalho essa máquina vai aguentar, se não for um pouco mais. Ainda falando da bateria, um ponto bem interessante que eu já comentei em outros vídeos bem no passado, aqui quando eu tinha acabado de me desfazer do Dell G5, é a conta de luz dentro, né, dessa questão de consumo de energia. Para vocês terem uma ideia, quando eu usava o Dell G5, a fonte era um tijolo desse tamanho, ficava fervendo o dia inteiro. O que ia acontecer? Para vocês terem uma ideia, a conta de luz da época era, sei lá, uns R$ 120. Quando eu deixei de usar essa máquina, a conta ela baixou algo entre 25 e 30 reais, porque eu ficava com a máquina ligada desde as 7 da manhã até umas 9, 9h30 da noite. Tenha ideia disso, gente, o consumo era absurdo. Então, quando eu mudei para essa máquina, para o MacBook Air com chip M1, eu senti, primeiro, né, que realmente o consumo era muito bom. E agora, o próximo item, né, a fonte era deste tamanho, parecia uma fonte de celular. Pra vocês terem uma ideia, a fonte era de 30 watts, então realmente era minúscula. Consumo de energia baixíssimo, carregava super rápido, não era nada assim, né, super demorado, e para sair de casa com ela, eu cheguei a viajar algumas vezes com essa máquina, era assim, como se eu estivesse carregando nada, era uma fonte ali, um carregador de celular praticamente. Então esse é um ponto também que foi muito interessante, muito legal, sair de um tijolo desse tamanho ou de fontes mais pesadas,
como do MacBook Pro de 15 polegadas que eu tive no passado, até mesmo o de 13, né, que eram fontes maiores, para uma fonte que era do tamanho de uma fontezinha de tablet ou de celular. E tem hoje em algumas marcas, até Motorola, acho que tem celulares com carregadores mais potentes do que esse. Então, realmente isso fez uma diferença bem interessante, consumo de energia e um carregador tão pequeno, tão compacto. Bom, outro ponto importante é a resolução de tela. A resolução de tela do MacBook Air com chip M1 era muito alta. Ela tinha uma resolução muito semelhante ao MacBook Pro. Eu sempre confundo o MacBook Pro de 13 polegadas, que eu tive também no passado. Eu tive a máquina de 2016 que continua aqui em casa. Então, você pega as duas telas, elas eram muito semelhantes. Talvez tivesse um pouco menos de brilho. Se eu não estou enganado, são 400 nits de brilho contra 500 ou 600 do modelo Pro. Até os mais atuais, acho que a diferença é mais ou menos essa. Mas ainda assim, era muito bom olhar para aquela tela, né, de um computador tão compacto, fino, leve, e não ver um serrilhado, não ver ali uma letra ali com uma definição que não é uma super definição de tela. Então, realmente, eu senti um impacto muito grande quando eu saí da tela Full HD do Dell G5 e fui para essa tela com maior resolução ali, com uma imagem super perfeita. Poderia ter mais brilho, mas considerando que é uma máquina de entrada, é um notebook de entrada, eu acho que estava muito acima do que eu poderia querer por uma máquina, né, de uma série Air, que não é nem uma série Pro. Outro ponto super importante para o meu uso. Muitas vezes, gente, eu gravo o vídeo e coloco alguns trechos, ou corrijo e coloco alguns trechos ali de áudio da minha voz depois. O que ia acontecer? Com o Dell G5 eu ficava com a ventoinha no máximo quando eu fazia isso, quando eu abria o Final Cut Pro para colocar a voz. Mesma coisa acontecia com o MacBook Pro de 15 polegadas, até com de 13 polegadas, um pouquinho, uma menor proporção, mas também acontecia. No MacBook Air com chip M1, ele não tem ventoinha, ele praticamente não aquecia, ele ficava morno mesmo quando eu exigia bastante, edição de vídeo em 4K ou coisas bem mais pesadas aí do dia a dia. Ele não aquecia, ele não diminuía a velocidade, ele não perdia performance e trabalhava em silêncio absoluto, como se fosse um tablet. Isso para mim é fantástico e isso me deixou mal acostumado. Até depois que eu pulei para essa máquina que está aqui atrás, que é um MacBook Pro de 14 polegadas, que tem a ventoinha, uma coisa que eu pesquisei bastante antes de comprar foi com relação ao ruído dessa máquina. E realmente todo mundo falava, olha, eu nunca escutei essa ventoinha ligar, ela funciona muito, num volume muito baixo. E realmente, graças a Deus, eu nunca ouvi essa ventoinha, então hoje eu tenho um uso muito parecido e a performance é melhor e eu não escuto a ventoinha. E isso foi algo também que o MacBook Air com chip M1 me deixou mal acostumado. Hoje eu não consigo imaginar usar uma máquina que tem uma ventoinha que eu consiga ouvir, que eu tenha que pensar, puxa, se eu for colocar o áudio vai estar ali o barulho de fundo. Não, eu fiquei mal acostumado, isso é fato, e consegui trocar por essa máquina porque ela também é super silenciosa. Então, o silêncio é um negócio que também foi um divisor de águas ao começar a usar essa máquina, o MacBook Air com chip M1. E, gente, é bem isso que eu falei. É uma máquina que nunca aqueceu. Eu passei 1 ano e meio com essa máquina, eu nunca vi essa máquina aquecer. Eu podia trabalhar de bermuda com ela no colo, editando vídeo que não esquentava, eu não sentia um mínimo do incômodo do calor. Então, realmente, na parte de cima, mesma coisa, ali onde fica o pulso, você pode colocar a mão em qualquer lugar dessa máquina, em cima ou ali na parte superior do teclado, na parte do trackpad ali, onde você quiser, essa máquina não aquece. É assim, muito legal. Além do silêncio que eu já comentei, né? Por não ter ventoinha, é aquela história, pelo menos você poderia esperar um aquecimento. Puxa, não tem ventoinha, então vai diminuir a performance, vai ter que fazer alguma mágica para que a máquina não aqueça. Gente, não perde performance e não aquece. Então a máquina é fantástica, até eu tenho muita curiosidade de ver como é que vai ficar
o Air com chip M2. Se vai ser tão bom usar essa máquina quanto a anterior, que a anterior realmente funcionava no silêncio absoluto e com zero aquecimento. E para fechar, gente, é aquela história, uma comparação inevitável para muita gente é essa máquina, o MacBook Air com chip M1 com o iPad Pro de 12,9 polegadas. Muita gente compara, muita gente fica na dúvida entre essas duas máquinas, mas por mais que eu adore o iPad, eu acho que é, de certa forma, ali o futuro da computação. É legal você poder interagir numa tela touch, ou com a caneta, ou com os dedos, ter o teclado, ter o trackpad, ter aquela capinha teclado, né, que é sensacional da Apple, você poder usar como livro. Gente, é um equipamento que eu até sinto muitas saudades. Eu dei para minha esposa, mas eu sinto saudade de usar, que eu acho fantástico. Mas uma coisa, gente, é fato. Para construir essa experiência de ter a capa teclado, de ter a canetinha, de ter o iPad Pro de 12,9 em sua plenitude, você vai gastar igual ou até um pouco mais você gastaria na compra do MacBook Air com chip M1, tá? E agora com o chip M2, né, que já está chegando por aí. Então você acaba gastando um pouco mais até, e aquela história, ainda, por mais que não tenha tela touch, aquela história toda, o MacBook Air ainda é mais capaz, porque ele é compatível com aplicativos que te levam a uma produtividade mais alta, aplicativos mais profissionais. Queira ou não, por mais que eu goste de editar vídeos no LumaFusion, não dá para comparar o LumaFusion com o Final Cut Pro. Infelizmente, adoro os aplicativos de música, acho super legais, mas um Logic Audio ainda é mais ali competente, é mais completo do que as versões ali mais simples de outros aplicativos. Então, claro, evoluíram muito. Eu adoro brincar com música no tablet, tanto que eu deixei vários aplicativos ainda instalados no tablet que ficou no iPad Pro de 12,9 que ficou com a minha esposa, que eu ainda uso ocasionalmente ali só para mexer nessas coisas de música, mas é fato que se você quer fazer um trabalho num nível mais profissional, você vai ter uma entrega muito maior no computador do que no tablet, isso é fato. Tá? Então você acaba gastando menos nesse kit completo, né? Que você vai ter também o teclado, já vem de fábrica, né, no Air, e você não precisa comprar capa teclado, como no caso do iPad, e ali na soma, realmente o tablet ele não se justifica quando comparado com o Air. Então para a maior parte das pessoas acaba fazendo mais sentido ter o Air, a não ser para quem desenha, para quem é artista, aí eu acho que o tablet pode ser algo mais interessante para usar a caneta direto na tela, usar como um caderno para quem é estudante, para outros tipos de uso. Tá? Mas para o uso mais pesadão mesmo, eu acho que ainda o MacBook Air dá conta do recado um pouco mais. Então é isso, gente. Eu acho que esse é o conjunto de coisas que me fizeram olhar para o notebook de uma maneira diferente. Então, a partir do uso do MacBook Air com chip M1, eu comecei a exigir algumas coisas que antes eu não me preocupava. Então, eu quero máquina compacta, eu quero máquina que seja de alumínio, que seja forte, né? Que tenha uma tela boa, ter uma tela com uma resolução maior do que uma resolução Full HD e com uma qualidade super alta. Eu quero uma bateria de longa duração, eu quero baixo consumo de energia, eu quero silêncio para utilizar. Então, é aquela história, o MacBook Air acaba deixando o usuário mal acostumado. Obviamente, antes que alguém comente, né, não é uma máquina para quem quer game, tá? Quem quer game, no máximo você vai ter alguns jogos legais do Apple Arcade, que tem até um jogo de corrida que é legal, tem algumas coisas que funcionam bem, com controle e tudo, mas não é a mesma coisa que um PC Gamer, então, com Windows Gamer, então não dá para comparar as duas coisas. Mas para quem tem outros tipos de uso que não seja para jogar, eu acho que é uma máquina a se considerar, realmente é uma máquina muito interessante e, obviamente,
Se precisar de um pouco mais de poder, vai para o modelo Pro, preferencialmente o de 14 polegadas, não o de 13, porque o de 13 você praticamente não muda nada, tá? Entre o Air e o de 13, o Pro de 13, não tem praticamente nenhuma mudança, não vai sentir diferença. Agora, se puder esticar um pouquinho, obviamente, vai para o de 14, tá bom? Então é isso, pessoal. Então esses foram todos os pontos que me fizeram ver um notebook de uma forma diferente depois de usar o MacBook Air com chip M1, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.